Gente, essa semana a gente está falando de um assunto que eu tenho percebido que ele é muito presente na conversa interna dos terapeutas, sobretudo aqueles que estão mais no início da carreira, mas que por diferentes razões a gente fala muito pouco sobre ele entre nós, entre os pares, que é o assunto medo de perder cliente, né? Eu acho que a razão de falar pouco, ou as razões, elas são múltiplas, elas têm a ver, acho que com a insegurança de pensar no senso de competência, de como você vai ser vista ou visto se você confessar que tem medo de perder alguns clientes, né, do cliente ir embora. Acho que tem a ver com um certo tabu que vai se criando na profissão, né, a gente fala muito pouco sobre essas questões práticas da vida na clínica e acho que tem a ver também com essa noção que acho que as redes sociais têm expandido, né, assim, tornado cada vez mais forte de um jeito ruim, que tem a ver com é uma noção do sucesso na clínica, assim, né? Então as pessoas elas postam os seus casos de sucesso, elas postam as histórias lindas que aconteceu com elas, né? E a gente acaba falando muito pouco das infelicidades, né? Assim, a gente só conta as pingas que bebe, mas os tombos que leva a gente fala muito pouco. Então, principalmente em contextos de supervisão, eu tenho sentido que essa é uma coisa que a gente precisava conversar mais. E aí, em termos de perder clientes, né? Perder cliente no sentido deles irem embora. Eu acho que tem algumas reflexões. É claro que a primeira coisa que a gente sempre tem que pensar é assim, né? Tem alguma coisa que eu tô fazendo que tá mandando as pessoas embora? Tem alguma postura, alguma forma de me relacionar? Tem algo teórico, né? Enfim, eu acho que realmente é uma postura reflexiva sobre você mesma, sobre o seu próprio trabalho e que isso você pode fazer uma reflexão consigo, você pode fazer uma reflexão entre pares, né, com colegas de confiança e também em supervisão. Mas para além disso, eu acho que a gente às vezes se esquece de considerar algumas materialidades do trabalho, né? As pessoas vão embora por diferentes razões. Elas vão embora porque o dinheiro acabou, né? E nós estamos passando um momento bem difícil em termos econômicos no país, isso tem acontecido. Elas param de vir porque elas acharam que elas estão bem e não querem vir mais e já resolveu o problema. Ou elas param de vir porque elas não estão com saco para fazer terapia naquela hora. Elas param de vir porque elas arrumaram um trabalho e aí aquilo deixou de ficar tão importante ou o trabalho terapêutico não é mais prioridade. Enfim, o que eu estou querendo dizer é que algumas coisas têm a ver com um profissional, sim, mas muitas outras têm a ver com a vida das pessoas e que a gente nunca tem certeza do que aconteceu a menos que a gente cheque com a pessoa e nem sempre nós vamos ter a oportunidade de checar. O que eu acho importante então? Pensar que a gente não precisa internalizar todas essas culpas assim e que a gente também não precisa de ficar escravo desse medo do cliente ir embora. A clínica flutua, isso faz parte da atividade, isso é da natureza da atividade. Ela vai flutuar, vai ter gente que vem e vai ter gente que vai, e isso pode acontecer por diferentes razões e pode ter diferentes sentidos. Qual que é a coisa mais importante? É você se manter constante. O cliente foi embora, abriu uma vaga, não desespera. Continua, usa aquele tempo para estudar, usa esse tempo para se formar mais, usa esse tempo para fazer interlocução com seus colegas, para contar para as pessoas que você está com uma vaga nova, aberta. Eu acho que, é claro, né, a gente depende, a clínica é um trabalho, a gente depende dela, né, para sobreviver e isso tem que ser considerado também. Mas o meu ponto é, medo de cliente ir embora não ajuda em nada nesse trabalho, não ajuda em nada nesses ganhos e ao contrário, deixa a gente inseguro, deixa a gente fazendo coisas que às vezes a gente não deveria.
como negociar de jeitos que a gente não fica confortável, negociar preço, negociar mudança de horário. E eu acho que o mais importante é você voltar para sua própria formação, se lembrar da especificidade do seu trabalho, né, da competência do que você está fazendo, continuar se formando, e é nesse caminho que a clínica vai acontecendo. Valeu, obrigado.